Salve, salve nação! Um abraço pra você, torcedor do Mengão queridão, você torcedora do Flamengo, você que não torce pro Flamengo, mas torce pra outro clube do Brasil, do mundo, e até você que não torce pra clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando essa moral, a audiência aqui no canal é de Flow React, o canal de notícias do Mengão queridão. Rapaziada, trouxe aí, olha, um corte, matéria do GE, a Letícia Marques, trazendo aí detalhes da votação que condenou o Gabigol, suspendendo o Gabigol por 2 anos do futebol. Como a votação só ocorreu um ano depois, então o Gabigol, na teoria, está suspenso por 1 ano do futebol. Embora o Flamengo agora tenha entrado com efeito suspensivo e também um novo julgamento que o Flamengo vai entrar, advogado do Flamengo, advogado do Gabigol, que vão recorrer à Corte Maior lá na Suíça, tentando absolver o Gabigol. Vai ser um novo julgamento. Mas esse julgamento do tribunal que levou à condenação do Gabi, a Letícia Marques trouxe aí alguns votos na íntegra. Como é que foi, como é que aconteceu todo esse processo no dia do julgamento, tá bom? Então vamos assistir aí comigo. Créditos a Sport TV. E agora, pessoal, se você não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like maroto, compartilhar o vídeo e ativar aí o sininho das notificações, porque assim você fica sabendo de todos os vídeos que eu vou postando na hora, tá bom? Fica comigo, daqui a pouco eu volto. Boa tarde, Rizek. Boa tarde, Ana, Losete, Eric. Um prazer falar com vocês. Olha, eu já vou começar um pouquinho falando dessa matéria, mas vou deixar meu agradecimento aqui super ao Zarco, porque, como você falou, a matéria foi super bem escrita e eu não teria conseguido sem o Zarco, porque foi um acórdão, né? A gente conseguiu ter o acesso ontem à noite, ficamos mais de 2 horas para detalhar tudo da melhor forma para publicar lá no GE. Globo e assim, 42 páginas, né, Rizek? Então a gente conseguiu ver detalhadamente o voto das 9 pessoas que participaram do julgamento que aconteceu no dia 18 de março e no dia 25 de março. 25 de março foi a segunda sessão, que foi a sessão que o Gabigol recebeu a punição de 2 anos, né? 1 ano já cumprido de forma retroativa por conta da demora no julgamento e 1 ano a ser cumprido para frente até abril de 2025. Então agora a gente começa a detalhar o que aconteceu. A gente teve acesso e leu de uma forma muito cautelosa, porque uma votação muito apertada, né? 5-4. E foi desempatado, de fato, pelo presidente da mesa no último voto. Então, até o final estava 4-4. O presidente do tribunal, ele precisou votar e aí fez o 5-4. E dentro disso, já vou pegar até uma colinha aqui, porque como vocês conseguiram ver, são alguns detalhes que eu queria trazer para vocês. Foram votos muito divergentes, mas uma coisa unânime, tanto por quem votou para condenar, né, quanto por quem votou para o Gabriel ser absolvido. Foi o fato de que o comportamento dele não foi adequado, né? Então, o mau comportamento foi o ponto unânime de todas as partes. Todos eles, em todos os 9 depoimentos, citaram exatamente isso. O comportamento dele foi tratado como uma forma grosseira, rude e até agressivo em alguns momentos. E dentro disso, como a gente já citou, né, 5 votos para punição e 4 votos para ele ser absolvido. Dentro desses votos, eu vou destacar 2 dos principais para a gente conseguir elencar o porquê votaram para punição e o porquê votaram para que ele pudesse ser absolvido. Dentro disso, a condenação, como eu falei, ela foi desempatada no voto do presidente do tribunal e um voto a favor da absolvição do Gabigol foi da vice-presidente do tribunal. Então a gente vê que teve uma divisão ali, né, muito clara entre as 2 pessoas mais representativas dentro daquele cenário. Em cima disso, vamos destacar os pontos da condenação, do porquê as 5 pessoas votaram a favor da condenação do Gabigol, que recebeu a suspensão de 2 anos. Foram baseados principalmente no que o presidente do tribunal ele disse, e ele classifica como um somatório de atitudes de desconformidade que não deixa dúvida sobre uma intenção de impedir ou de afetar ou impossibilitar a análise de uma amostra. Essa foi, de fato, uma declaração. E aí, nisso, ele pontua que as atitudes isoladas, elas poderiam não, de fato, caracterizar uma fraude. Mas como elas aconteceram pelo mesmo jogador e no mesmo processo, elas se qualificam no artigo de tentativa de fraude do exame. E aí eu vou detalhar para vocês, né, porque eu acho que vocês devem estar se questionando quais são as atitudes que o presidente do tribunal expõe, né? Essas 4 atitudes que ele faz um somatório para entender que ele deveria ser punido.
A primeira que ele cita é que o atleta denunciado não se apresentou e ignorou os oficiais de controle de dopagem antes do início do treinamento. A segunda é que depois do treinamento no gramado, o Gabigol foi almoçar, demorou para se reapresentar à equipe de dopagem, tendo evitado a presença, a tal da escolta dos representantes. A terceira atitude, que o atleta teria dificultado a coleta de urina ao ficar de costas para o oficial na hora da coletagem. E a número 4, que o atleta, após ter coletado a urina, ele teria descumprido as orientações de controle ao deixar o vaso aberto. Aí, dentro disso, agora eu vou trazer o porquê outras 4 pessoas votaram para que o Gabigol pudesse ser absolvido, E a gente vai numa pena de 2 anos ou numa pena que ele não iria receber. Então, não existe um meio termo ali praticamente, O que a gente pode destacar, como eu comentei, é o depoimento da vice-presidente do tribunal, ou seja, a pessoa logo abaixo do presidente, que ela aborda de uma forma muito enfática o que ela considerou, de forma muito clara, contradições entre todos os depoimentos dos coletores. E ela afirma que era evidente que os oficiais da ABCD mentiram no depoimento e que, por isso, nenhum dos depoimentos deveriam ser contados como uma declaração, não deveriam ter validade na concepção da vice-presidente do tribunal. E aí ela acusa os coletores de comportamento malicioso para incriminar o jogador a qualquer custo. E agora eu vou trazer quais são as contradições que a vice-presidente pontua nesse depoimento e, na verdade, não só a vice-presidente, as outras 3 pessoas que votaram a favor da absolvição do Gabriel, elas comentam todas as contradições e eu separei aqui para vocês entenderem quais são as contradições. Lembrando que o Gabigol chegou no CT às 7h52 da manhã, as imagens da câmera de segurança do Ninho do Urubu comprovam isso, e a equipe de testagem ela chegou perto das 9, ou seja, o Gabigol chegou quase 1 hora antes dos coletores. E é aí que entra algumas contradições e algumas já foram até comprovadas por conta das imagens. Vou ler uma parte aqui do depoimento que eu acho que é muito claro, de um dos votos, que começa assim: ora afirmam que eles foram impedidos de escoltar o atleta e ora eles negam o fato. Cada pessoa, DCO, que é o termo que eles usam, imputa ao outro a responsabilidade de acompanhar o atleta, sendo que o DCO tem a obrigação de estar acompanhando. Era responsabilidade deles, independente de qualquer situação apresentada. Ressalta-se que eles sequer tinham números suficientes de DCO para acompanhar todos os atletas que estavam na testagem aquele dia. Fica evidente, portanto, que eles estão mentindo, devendo o depoimento deles ser totalmente descartado. Vislumbra um comportamento malicioso por parte deles para incriminar o atleta a qualquer custo, mas para ser incriminado deve ser apresentados fatos gravíssimos, o que não aconteceu até o momento. E um outro voto a favor da absolvição cita algumas outras falhas no depoimento das pessoas que estavam presentes, dos relatores de lá. Um deles afirma ter visto o Gabigol chegando ao CT e até cita que o atacante estava com uma bolsinha, uma espécie de nécessaire. E esse depoimento foi desmentido pela imagem da câmera de segurança, porque, como a gente detalhou aqui, o Gabigol chegou 1 hora antes deles, ou seja, não dava para ter encontrado com ele entrando no CT, como disse um dos depoimentos. E o outro ponto um pouco confuso que eles tratam nesse depoimento foi a escolta do atleta, pois no formulário constava um nome e no depoimento do oficial, que era esse nome, ele disse que ele não participou da coletagem lá, não participou da escolta do Gabigol. Então, essa foi uma outra posição de um dos votos a favor, do Gabriel não ser punido em relação a isso. E, por fim, eu queria só ler mais um outro trecho que eu acho muito importante. Foi um dos últimos votos, que foi o voto que fez ficar 4-4 para que fosse até o presidente da mesa e ele fazer o voto de Minerva, vamos dizer assim. E vou destacar na íntegra, assim, a fala desse voto. A impressão que me foi passada nos relatos dos DCO é que o conflito de relacionamento pesou muito mais do que propriamente um desvio na coleta das amostras, como foi denunciado pela promotoria. Não vislumbrei recusa em se submeter ao exame, fuga ou fraude nesse procedimento.
Fecha aspas. Bom, Rizek, eu acho que agora eu trouxe alguns dos detalhes para a gente ter algumas munições para a gente debater, né, um pouco disso, mas essa foi a matéria que a gente conseguiu detalhar um pouco. Tem muito mais coisas assim no depoimento, a gente tentou pegar os pontos principais para entender o porquê 5 pessoas votaram para uma punição e porquê 5 pessoas votaram para que nem punido ele fosse. Como eu falei no início, não existe um meio termo, né? Foram ou 2 anos ou nada, assim. E a gente agora vai acompanhar os próximos passos. A gente teve acesso a esse depoimento somente ontem à noite, mas eu acho que é importante a gente pontuar. Esse depoimento é do tribunal, que ele já foi suspenso. Agora, tudo o que vai acontecer no CAIS em relação ao efeito suspensivo ou no recurso para que não tenha mais a punição que aconteceu por conta desse depoimento é uma outra história. Serão novos depoimentos, serão novos documentos, então o que a gente tem acesso é de uma história que já aconteceu, Rizek. É isso, pessoal, vocês viram aí, olha que detalhes importantes, eu fiquei muito surpreso aí, o que me surpreendeu de verdade foi o voto do presidente e o voto da vice-presidente serem votos completamente distintos, uma opinião completamente diferente. Me chamou muito a atenção o fato da vice-presidente do tribunal ter dito que os responsáveis pela coleta do exame estavam mentindo, descaradamente mentindo. E a prova disso se dá com a câmera do Ninho do Urubu. O Gabriel chega às 7h50, por volta das 7h50 da manhã, e os responsáveis pelo exame chegam depois e os caras disseram que viram o Gabriel chegar. Como é que eles viram o Gabriel chegar se o Gabriel já estava lá no momento em que eles chegaram? Então é muito estranho isso. E muito estranho. E o voto do presidente sendo contrário da vice-presidente, condenando o Gabriel depois de um empate de 4-4, ele dá ali meio que o voto Minerva. Então, pessoal, depois dessa fala da Letícia Marques, nós rubro-negros, nós torcedores do Flamengo, eu, por exemplo, acredito que você pensa junto comigo, eu fiquei mais esperançoso em concernente ou a suspensão e ou da decisão da corte da Suíça, onde o Flamengo, junto com o Gabigol, vai entrar com o recurso tentando a absolvição do Gabigol. Então, eu não entendo dessa questão jurídica, não é? Mas eu penso que existe essa esperança aumenta depois da forma como foi feita essa votação. Me parece que a condenação do Gabigol se deu fundamentalmente pela forma como o Gabigol tratou os responsáveis pelos exames. E os caras, digamos assim, apelaram e tentaram levar o caso adiante. E aí a gente sabe que a política funciona de uma forma muito forte quando ela quer funcionar. E eu acredito muito que essa absolvição do Gabigol ela vai vir. Tá bom, pessoal? Eu acredito muito que ela vai vir e o Gabigol vai voltar aos gramados, vai voltar a fazer gol no Flamengo. E tomara que ele resolva a questão se fica ou não fica no Mengão. Tá bom? Rapaziada, um forte abraço, muito obrigado por você ter me assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações com todos, tá bom? Porque assim você fica, toda vez que eu postar o vídeo, você vai ficar sabendo na hora. E deixa o seu like aí maroto para fortalecer o nosso trabalho, tá bom? Forte abraço, até a próxima, valeu galera!